Olá, povo lindo de Deus. Vocês têm visto meus artigos, meus mini artigos, né, que eu tenho colocado no Face. E de vez em quando é uma pergunta: Maria, por que tu não grava vídeos? Por que você não faz live para falar desses textos, dessas coisas que você fala, né, no Face? E eu nunca gostei, porque eu acho que o texto escrito, ele deixa assim um campo muito grande para você. Você pode interpretar, você pode usar, você pode fazer aplicação, você pode fazer meditação com o texto. E assim o vídeo, a palavra parece que o vento leva, né? E parece que não volta a palavra. Depois que sai da boca, ela não volta. E o texto escrito não, ele fica ali para você meditar, para você pensar. E eu quero dizer para vocês que eu não gosto de abrir um texto aqui e fazer uma pregação para vocês. Eu não gosto disso. Eu não fui chamada para ser pregadora, apesar de ser, porque o pregador também ensina, mas o meu chamado foi para o ensino. Eu gosto de ensinar a palavra e eu, desde pequenininha, eu questiono muita coisa. É uma coisa que me incomoda desde pequena, é esse cruzamento que o evangelho, que os evangélicos têm feito com a graça e a lei. Os evangélicos têm cruzado os dois pactos. Nós sabemos que a lei terminou em Cristo Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, ali ele inaugurou a graça dele. Essas palavras de Jesus, essa frase está consumado, ele estava dizendo: eu fiz tudo. Agora você só tem que morrer comigo aqui onde eu estou morrendo, que é a cruz. E que esse é o verdadeiro batismo do cristão. É a morte com Cristo na cruz. O apóstolo Paulo falou isso de forma muito linda. Já estou crucificado com Cristo. Eu morri. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava dizendo: a lei morreu comigo quando eu fui crucificado na cruz com Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. E às vezes nós, os evangélicos de hoje, confundem muito isso, porque Jesus foi um bom judeu. Jesus praticou toda a lei. Jesus praticou em si a lei. Então, o que acontece? Hoje os evangélicos usam, mas Jesus fez isso. Mas Jesus falou sobre isso. Mas se esquecem de que Jesus viveu na lei. Os 12 apóstolos de Jesus viveram com ele na lei. E depois que Jesus cumpre essa lei na cruz do Calvário por nós, ele ressuscita e ele então chama o apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo então ensinasse à sua igreja a doutrina da graça. E que a igreja vivesse na graça. Mas o que acontece? As igrejas de Jesus Cristo hoje fazem esse cruzamento dos dois pactos. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Então eu ficava pensando, se guarda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de toda a lei? E os evangélicos que não guardam a lei toda, mas quer guardar um ou 2 pontos? Então eles são mais culpados ainda. E eu sempre me fiz essas perguntas. Eu cresci tendo esses questionamentos. Eu cresci querendo entender como pode isso, como pode a igreja não entender que hoje ela está na graça. Porque realmente é muito difícil de você entender isso. Que Jesus cumpriu a lei. E muita coisa que Jesus fez é porque ele estava na lei. Ele era um bom judeu. Jesus fala de jejum porque jejum era uma tradição judaica. O judeu praticava o jejum. Mas a igreja de Jesus Cristo hoje
não tem que proclamar jejum. Veja bem, eu não estou dizendo que você não possa jejuar. O jejum hoje, para acontecer, tem que ser algo muito pessoal, não proclamado. Mas o que as igrejas fazem? Elas cruzam os dois pactos. Elas cruzam os dois pactos. Até jejum de Daniel a igreja quer fazer, quando Daniel nem jejuou. Daniel pediu para se abster dos manjares do rei, porque os manjares do rei daquela época, Nabucodonosor então, eram todos oferecidos primeiro aos ídolos, para depois ir para a mesa do rei, toda a comida do rei. E Daniel, sabendo isso, sendo um bom judeu, porque o judeu não comia qualquer coisa, o judeu só comia comida kosher, ou kosher, não sei a pronúncia direito, e Daniel então pediu para se abster, mas Daniel não pediu para fazer jejum. Daniel comeu tão bem que ele estava mais bonito do que os outros no final dos dias que ele pediu. Então a igreja troca tudo, porque a igreja tem necessidade de cumprir lei. A igreja tem dificuldade de aceitar o está consumado de Cristo para a vida dela. Então eu peguei essa bandeira, eu levantei essa bandeira, eu arvorei essa bandeira de defender a graça de Jesus Cristo, de dizer que, meu irmão, a lei se tornou enferma por causa da carne. Então, por isso veio Jesus Cristo, por isso Deus enviou Jesus Cristo. E agora, com Jesus Cristo, nós temos que viver apenas pela graça. Não mais cumprir a lei. A lei já foi cumprida por Jesus Cristo. Romanos 10:4 vai dizer, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando Jesus morreu na cruz, ele me justificou. E essa doutrina, dentro dessa doutrina da justificação, não tem lugar para lei. Porque justificação é cancelamento de dívida. Jesus rasgou a nossa cédula de dívida. Quando ele morreu na cruz por mim, eu não tenho mais dívida a pagar. Eu não tenho mais que ter medo de líderes me dizendo que se eu não fizer isso eu vou para o inferno, se eu não fizer aquilo eu perco a salvação, porque Cristo já rasgou a minha cédula de dívida. E é isso que tem me incomodado. Porque os líderes gostam de ver os seus liderados com esse medo de ir para o inferno, com esse medo de perder a salvação. Quando Jesus disse o que vier a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E eles amedrontam as ovelhas, né? Eles gostam de ter ovelhas, porque ovelha era um conceito do Antigo Testamento também, de pastor e ovelha. Hoje, Jesus Cristo vai dizer que nós somos herdeiros, o apóstolo Paulo diz que hoje nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus. Nós não temos na Igreja da Graça nenhuma ideia de que nós somos ovelhas. A ovelha ela anda de cabecinha baixa, ela segue o seu pastor, se o pastor cair no precipício, ela cai atrás. O filho não, o filho tem relacionamento íntimo com o pai. O filho sabe o que o pai quer. E o pai sabe o que o filho quer. É intimidade. Nós somos herdeiros. Nós somos embaixadores com Cristo. Meu querido, não deixe que nenhum líder te amedronte. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você perde salvação. Isso é lei. E a lei se tornou enferma por causa da carne. Então, tudo que é carne, que precisa de carne, está enfermo. Se você fizer um pedido a Deus dizendo assim, Senhor, eu vou dar meu dízimo para eu receber isso, já está enfermo, é carne. Eu vou fazer um jejum para alcançar isso, é carne. Tudo que você precisa fazer é carne, se torna enfermo. A lei se torna enferma. Meus irmãos, graça, viva na graça, graça sobre graça. Esse é o meu tema. Eu vou gravar outros vídeos, mas sempre com o mesmo tema, graça, porque esse assunto é inesgotável. A graça de Cristo
é um assunto, um tema inesgotável. E é sobre ele que eu vou fazer vários vídeos para você. Se você gostou, se você entendeu, se você quer comentar, pode colocar. Eu vou fazer no meu Face, porque eu tenho meus amigos que me conhecem há tanto tempo e que eu conheço há tanto tempo. Eu tenho liderados que eu liderei quando eles eram juniores, adolescentes, hoje já são avós e continuam aí comigo no Face. Então é para eles que eu quero falar. Que Deus abençoe vocês e que, por favor, vivam na graça. Não deixe que ninguém coloque lei sobre vocês. Esse é o meu desejo de todo o coração. Maria Pacheco finalmente botando a carinha aqui, ó, para vocês verem, saindo do texto e olhando vocês. Eu gosto de ensinar olho no olho, eu gosto de ter os alunos olhando para mim, eu gosto de tê-los questionando, sabe? E me ensinando, e porque ensinar não é o professor falar o tempo todo, ensinar é o professor tirar de dentro do aluno, extrair de dentro do aluno, porque ele tem muita coisa boa. Por isso que eu não gosto muito de vídeo, de live, porque eu gosto de estar junto com meus alunos, comunhão, fazendo ceia de comunhão com eles, nos alegrando. E eu estou com muita saudade dos meus alunos, da minha célula Em Verdade e Graça, mas vou gravar outros vídeos para vocês. Estou atendendo pedidos e que Deus nos abençoe, que vocês fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.